Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Porque Deus, ele sempre faz do jeito que ele quer. E aí, no meio da direção do culto, Vanessa trouxe um texto onde Jesus disse a Pedro: ei, eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Deus. E nós cantamos isso: o inferno não pode prevalecer. Você está comigo, irmãos? Você é a igreja? Eu quero só combinar uma coisa com você. Depois dessa mensagem, não vá embora da igreja. Se você quiser, me demita. Mas permaneça aí, tá bom? Fique tranquilo. Mas o Senhor disse a Pedro que contra a igreja dele, o inferno não ia prevalecer. No meio dos nossos cânticos, nós também falamos que nós somos uma geração eleita, uma geração santa, nação santa. O texto que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, pode colocar na tela para mim, está fácil aí a tela, irmãos? 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita. Onde está a raça eleita aqui, irmãos? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Diga exclusiva. Quantos exclusivos de Deus tem aqui? Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós fomos chamados para algo grande, nós fomos chamados como alguém grande, nós temos alguém grande conosco, nos favorecendo, nos empurrando, nos chamando para cima, nos dizendo quem somos, o que temos e o que podemos nele. Mas nem sempre, irmãos, nós estamos andando como esses mais do que vencedores, como essa nação santa, da qual a palavra de Deus nos chama. E a gente sempre se pergunta, onde está o erro, irmãos? E eu quero deixar bem claro para você, o erro não está em Deus. O erro não está com Ele. Amém? Nós cantamos aqui também que a perseguição não parou a igreja. A tribulação não parou a igreja, nada pôde parar a igreja do Senhor. Ei, os leões não pararam a igreja do Senhor, e talvez você nem consiga enfatizar isso. Mas o que eram isso? Era aqueles irmãos na época em que Roma implantava as suas leis e colocava como imposição aquilo, e ou você obedece ou você adora o César. Em cada cidade que Roma conquistava, eles colocavam ali uma estátua de César. Ou você adora o César, ou você é jogado na arena para lidar com aqueles leões. E aí os nossos irmãos se negavam a adorar a César, porque eles já tinham um do qual eles adoravam, Jesus Cristo. Diga Jesus Cristo. É a Ele que nós estamos pregando, amém, irmãos? E aqueles irmãos eram jogados na cova dos leões, mas antes disso eles eram ameaçados, porque pior do que a morte é o vale da sombra da morte. É alguém dizer para você: ei, você vai morrer. Ei, nós vamos jogar lá, a sua morte vai ser dolorosa, os leões vão devorar. Mas os leões não pararam a igreja do Senhor. Meditando essas coisas, irmãos, somos nação santa, somos sacerdote real. Nada, guerra, já houve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, já houve perseguição de todos os tipos contra a igreja. Você sabe que eles tinham o costume, quando falavam em decapitação, tinham o costume de amarrar os 4 membros dos cristãos sobre 4 cavalos. E então, os cavalos levavam um pedaço para cada lado. Os nossos irmãos passaram por essas coisas, mas eles não desistiram, porque nada podia parar a igreja do Senhor. Mas meditando nessas coisas, nós nos perguntamos: quem pode parar a igreja do Senhor? Irmão, Satanás não pode parar a igreja de Deus. Ele não pode contra a igreja de Deus. Satanás já é derrotado contra a igreja de Deus. Por isso, quando nós cantamos aqui que pisamos no nosso inimigo de verdade, como corpo de Cristo, ele está debaixo dos nossos pés. Amém? Satanás não pode parar a igreja de Deus. Na velha aliança, a Bíblia fala sobre Balaão e Baraque. Quando Baraque, ele chama Balaão, porque o povo de Deus, aquele povo que aonde chegava, conquistava coisas. Aonde aquele povo chegava, ei, Deus era com eles, e por onde eles passavam, irmãos?
Deus ia com eles e eles conquistavam reinos, eles progrediam, eles avançavam, conquistavam terras. Então Baraque soube que aquele povo estava vindo contra ele, contra o seu reino, sabendo, porém, que Balaão tinha o dom de amaldiçoar. Ele manda contratar Balaão e diz: ei, você tem que vir aqui, porque se você amaldiçoar esse povo não vai prevalecer contra as minhas terras. Balaão vai, porque Balaão foi um cara inteligente, contratado por um rei. E quando ele vai orar ao Senhor, o Senhor diz: ei, esse povo aí não. Porque nada pode parar esse povo. Nada pode amaldiçoar aquilo que eu abençoei, o Senhor diz. Então Balaão vai com cara de prejuízo para o rei e diz: rapaz, esse povo aí não dá para amaldiçoar. Não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Quantos abençoados pelo Senhor temos aqui? Então você já sabe que você é mais do que vencedor, que nada pode te parar, leões, perseguições, nada pode te parar, irmãos. Ei, a maldição não pode te parar, porque Deus já te abençoou. Aí lá no livro de Apocalipse, Jesus fala, tem aí alguns que mantêm a doutrina de Balaão. Que doutrina é essa? Balaão agora criou uma estratégia. Eu vou dizer para você que essa estratégia é diabólica e é maligna. Que estratégia é essa? Balaão disse assim, olha, vamos induzir esse povo a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Vamos induzir esse povo a eles mesmos tropeçar. Porque se eles tropeçarem, eles mesmos se amaldiçoam. E a estratégia do diabo continua sendo essa até hoje. Pode parar a igreja de Deus. Ele faz com que a própria igreja se pare. Isso é precioso, irmãos. Pega porque eu sei que isso vai salvar a sua vida. Amém? Mateus capítulo 4, versículo 12, eu quero ler um texto com você. Nós estamos falando sobre arrependimento. Mateus 4, 12. Ouvindo, porém, que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Toda a palavra se cumpre em nosso favor. Amém, irmãos? Verso 15, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Diga, grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Essa palavra se cumpriu em nossas vidas, amém, irmãos? Daí por diante a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Jesus estava pregando arrependimento em Israel, Jesus começa a pregar arrependimento. Na verdade, Jesus está dando continuidade, ouvindo, porém, que João fora preso. Quem começou a pregar arrependimento foi João, lá no Jordão. Você lembra disso? Ainda no capítulo 3, versículo 2, João ele está no Jordão, pregando arrependimento para o povo. E agora Jesus, ouvindo que ele foi preso, ele foi para Cafarnaum, para Zebulon, para se cumprir a palavra que a luz ia resplandecer sobre as trevas. Amém, irmãos? Essa palavra se cumpre em nossas vidas. Mas Jesus, ele dá continuidade na pregação, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. Então a mensagem da cruz sempre foi uma mensagem de arrependimento. O que isso tem a ver comigo, pastor, que eu sou crente. Eu já me arrependi dos meus pecados há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 40 anos atrás. Eu já me arrependi dos meus pecados. Eu recebi a salvação pela graça e nós, por ter recebido a salvação pela graça, a Bíblia diz que pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Muitas pessoas trazem isso para o desequilíbrio. Porque pela graça eu sou salvo, e isso não vem de mim. Ou seja, não depende das obras que eu faço. Mas é dom de Deus. Não vem de homens para que ninguém se glorie, mas vem do Senhor. E muitas pessoas apegadas a esse texto, irmãos, ainda continuam a viver deliberadamente. Entenda que no contexto histórico-cultural, Jesus também não está pregando para quem não conhecia das Escrituras. Ele está pregando em Israel. Ele não está falando com os judeus, pessoas que conheciam bem a lei. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos,
porque está próximo o reino dos céus. Você vai ver em João, no capítulo 3, um dos principais da sinagoga, reconhecendo ele como mestre, dizendo o que eu preciso fazer para ser salvo. Estou falando de Nicodemos. E Jesus disse para ele, rapaz, você tem que nascer de novo. Arrependimento ou novo nascimento quer dizer mudança de direção. Você estava indo para cá e agora você muda o percurso e vai para lá. Estamos participando de um culto de ceia, nós estamos lembrando do Cristo. Amém, irmãos? O Cristo ressuscitado, amém? Essa palavra não é para entristecer você e também não é para condenar você, mas é para trazer reflexão. Para você é bom nós refletirmos, irmãos, a respeito de nós mesmos. Coloca para mim, por favor, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Nós lemos na ceia continuamente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, tudo que nós estamos pregando hoje, tudo que nós estamos compartilhando hoje, é simplesmente para que você se examine. Examinai a vós mesmos se realmente estáis na fé, diz a palavra de Deus. Agora, irmãos, nós cantamos aqui tão lindo que nós somos a igreja de Deus, nós vibramos com isso, nós celebramos a palavra, irmãos. Nós somos uma igreja que palavra. E que tal ser uma igreja que vive a palavra? Nós somos uma igreja, irmãos, que celebra o que Jesus fez por nós. E que tal ser uma igreja que vive Jesus Cristo? Que tal ser uma igreja que, de fato, abre mão das suas próprias paixões por amor a Jesus? Pastor, o que a palavra de arrependimento tem a ver comigo? Eu já sou crente. Então vamos a Jesus falando com a igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, por favor, versículo de número 1. Apocalipse 2, 1. Como é que está escrito aí? Ao anjo da? Ao anjo da? Então aqui Jesus já está falando com a igreja. Amém? Essa é uma das últimas revelações bíblicas de Jesus Cristo. Ele aparece para João e ele começa a dar umas orientações ou umas correções para a igreja. Então, ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Para que você entenda melhor, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Então, Jesus, ele é aquele que conserva o anjo da igreja e Jesus é aquele que conserva ou que anda no meio da igreja. Quantos creem que Jesus está aqui agora? Gostaria muito que nesse momento você prestasse bem atenção no que nós estamos compartilhando, amém? Versículo 2, ele diz, conheço as tuas obras. Irmãos, como você se sentiria se Jesus, nos dias de hoje, ele viesse até você, olhasse bem dentro dos seus olhos e dissesse, eu conheço as tuas obras? Qual o sentimento que você teria? Seria um sentimento de, ele conhece as minhas obras? Ou seria um sentimento de, meu Deus, ele conhece as minhas obras? Imagina Jesus olhando nos seus olhos e dizendo, eu conheço as tuas obras, meu irmão. Eu sei tudo que você faz. Conheço as tuas obras. Nesse momento, ele está falando de algumas coisas que nos favorecem ou que favorecia essa determinada igreja. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, que é trabalho, como também a tua perseverança. Olha que coisa boa, irmãos. Suportar homens maus e puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Parece até verbo da vida, né? Que conhece bem as escrituras, que sabe quem é quem está dentro da palavra, quem não está. Parece até que está falando com o verbo da vida, sim ou não? Versículo 3, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Olha que coisa boa, irmãos. Mas no versículo 4 ele diz, tenho porém contra ti. Quem quer ouvir isso da parte de Deus? Eu tenho contra você. E o que me chama a atenção nessa igreja de Éfeso é que ele fala, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Agora eu vou perguntar, não é uma pergunta retórica, você pode responder diretamente. Quem é
o teu primeiro amor, irmãos? Ou pelo menos quem deveria ser? Quem é o seu primeiro amor? Quem está em primeiro lugar na tua vida, queridos? Quem é aquele por quem a palavra de Deus diz, ei, busca em primeiro lugar? Quem é o teu primeiro amor, irmãos? E ele diz, eu tenho contra você que você abandonou o teu primeiro amor. É fácil, irmãos, estarmos em atividade, estarmos na igreja, estarmos servindo uns aos outros. É fácil estarmos cumprindo bem a religião e estarmos longe do nosso primeiro amor. É fácil estarmos conectados com tudo, às vezes com o serviço, com o departamento. É fácil estarmos conectados, irmãos, com o evangelismo, ganhando pessoas, mas aonde está o nosso relacionamento com o nosso primeiro amor? Você sabe que Deus é ciumento? Ele tem ciúme de você? O profeta Oséias, se não me falha a memória, ele fala sobre o povo que se prostitui, e ele faz analogia entre Deus e o povo, e entre um homem que se casa com uma prostituta. E que legal, né, irmão? Imagina só, você, para os homens aqui, você é casado com sua esposa e você a ama, mas de repente a sua esposa tem um outro namorado, e ela tem outro, e ela tem outro. John Bevere fala isso no seu livro O Temor do Senhor. Alguém se agradaria com isso? O Senhor também não se agrada de dividir você, queridos. E às vezes ficamos nos perguntando como pode. Uma igreja mais do que vencedora, uma igreja avivada, uma igreja que está acima da média, estar tão aquém da verdadeira vida vitoriosa que Deus tem para a sua igreja. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ok, nós temos fé, nós aprendemos com o pastor Robert, quem está lendo o livro deve estar pegando mais alguma coisa. Aliás, eu vou falar um pouco de palavra pastoral, como pode eu dizer que amo tanto ao Senhor, se nem acompanhar a rotina da minha igreja eu não estou conseguindo. É um livro pequeno para ler por mês e eu não consigo ler, pastor. Foram 12 esse ano, pastor, eu devo ter lido 2 aí pela metade. Como pode eu dizer que amo ao Senhor e cantar essas coisas, irmãos? E na hora de entregar o meu dízimo, eu fico tão preocupado que o meu gás vai acabar que eu não consigo entregar o meu dízimo. Como pode eu dizer para Ele que eu o amo, irmãos? Será que nós não precisamos mesmo de arrependimento? Como pode eu dizer... Quando tem uma convocação para evangelismo? Ju, quantas pessoas veio no evangelismo, Juliana? No total, quantas pessoas veio no evangelismo, Juliana? 3 pessoas. Irmãos, alguns de nós aqui estavam ocupados trabalhando. Mas alguns estavam simplesmente vendo um jogo de futebol que às vezes nem é do seu time. Mas eu amo ao Senhor, pastor. Eu amo as coisas do meu Deus. Eu vivo para o meu Deus. Eu só quero a Ti e nada mais. Eu canto para o meu Deus. Nada mais sem Ti. Rendido em Tua presença, eu canto para Ele. Mas quanto tempo, irmãos, nós estamos de fato rendidos na presença dEle? Será que é só quando a Michele nos puxa? Quanto tempo de fato nós gastamos, irmãos, rendidos na presença deles? Ei, arrependam-se.
O tema de hoje é arrependimento, irmãos. Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Eu vou continuar lendo alguns versículos, cartas às igrejas. A igreja de Esmirna, Jesus disse: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Lembra que ele está falando a respeito de uma igreja. Aqueles que a si mesmos se declaram e não são, mas antes é sinagoga de Satanás. É forte isso, irmão? Sim ou não? A igreja em Pérgamo, eu ainda estou no capítulo 2, versículo 16, ele diz: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora. Contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Jesus, ele nos corrige pela sua palavra. A igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo 21, ele diz: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Prestou atenção que ele está falando com as igrejas mesmo? Quantas são igrejas aqui? Vamos para o capítulo 3. E versículo de número 3. Ele está falando agora para a igreja de Sardes. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Quantos aqui estão esperando a volta de Jesus Cristo? Amém. Mas você percebe que é para uma igreja que ele diz: eu virei contra ti? Irmãos, é tempo de nós abrirmos os olhos. Porque daqui a pouco a trombeta vai soar, vai se ouvir aquela voz: eis o noivo, nós estará com as suas lâmpadas acesas. Quem de nós estará conectados a Ele, irmãos? Quem de nós será encontrado rendido em sua presença? De repente, hoje seja o dia propício para nós cantarmos: me perdoa, quanto tempo que eu perdi, me perdoa. Porque, irmãos, eu tenho meditado muito nessas coisas. A média de vida no Brasil e no mundo é de 80 anos. Algumas pessoas, como eu, viverá mais de 100. Mas a média é... quanto? 125? É gente mais esperta que eu ainda. Mas entenda, irmãos, vamos arredondar isso para 100? O tempo está passando, irmãos. E nós estamos perdendo tempo. O tempo está passando e nós estamos perdendo tempo. Perdendo tempo envolvido com as coisas da terra. Perdendo tempo ficando chateados uns com os outros. Brigamos às vezes entre nós, dentro da nossa própria casa. Glória a Deus. E brigamos por quê? Por coisinhas. Você pode dizer: me perdoa, Senhor? Às vezes nos desentendemos com aquelas pessoas que nós dizemos amar e amamos de verdade. Mas porque estamos tão preocupados com nós mesmos, irmãos? Porque nós não estamos com os nossos olhos fitos em Cristo. Nós nos perdemos em coisas tão fúteis. E o tempo está passando. Você sabe que essa pessoa que está do seu lado agora pode não estar daqui a alguns anos. E eu nem estou falando do seu cônjuge, eu estou falando do seu irmão mesmo, do seu amigo. Essa pessoa que tem compartilhado a fé contigo, que tem vibrado contigo. Por que nós perdemos tempo chateados uns com os outros? Por que nós perdemos tempo, irmãos, tanto tempo
em redes sociais, vendo vídeos que não tem nada a ver, que não edifica nada, nem ninguém, mas a gente perde tanto tempo com essas besteiras. Estamos informados sobre tudo, irmãos. Ei, é tempo de arrependimento, irmãos. Porque Deus está dizendo, eu conheço as tuas obras. Nós colocamos a leitura do mês, cadê o livro? Me dá o livro, por favor. Nós indicamos, irmãos, essa leitura para o seu crescimento, para o seu progresso. Uma leitura que, se você se dedicar, você faz em 4 horas. Porque todos aqui sabem ler, eu creio. Se você se dedicar, você faz em 4 horas. E quantas horas nós temos perdido com rede social. Aí passa o mês, irmãos, eu fico até envergonhado por você, quando eu pergunto, e aí, leste o livro que nós indicamos? Pastor, ainda não. E já é dia 28. Aí você diz, mas eu vou ler, pastor, talvez o próximo. Por que isso, irmãos? Porque você é desobediente? Não é isso não, irmãos, isso não é uma lei que eu estou passando para você, não. Eu passo para você uma indicação para o seu crescimento. Quanto pastor, eu me preocupo com o seu crescimento. É o meu trabalho promover o seu crescimento. Então, eu faço indicações, áreas que eu não domino, eu chamo pessoas para vir aqui. Se eu sei que você precisa ouvir sobre escatologia, e logo, logo eu vou trazer alguém aqui para ensinar sobre escatologia, eu vou trazer alguém, porque eu não domino isso, não. Aquele negócio do bicho lá de 10 cabeças, não sei quantos chifres, não é comigo, não, aquele negócio. Eu não sei tudo, irmãos. Mas se eu sei que você precisa ouvir, eu vou trazer alguém aqui. E quando nós trazemos, irmãos, é para o seu crescimento, é para a sua edificação. Quando nós promovemos culto de terça-feira, irmãos, não é porque eu não tenho nada para fazer que a gente promove culto de terça. Não tenho nada para fazer, vamos nos reunir na igreja lá. Embora quem tem prazer nisso vai fazer. Mas é para nós orarmos juntos, para comprarmos a briga um do outro. Aí nós dizemos, eu só quero a ti e nada mais. Mas é tão difícil assim frequentar um culto de terça-feira, queridos, porque nós estamos tão enrolados com as coisas dessa terra. Estamos tão enrolados com nós mesmos. É tão difícil assim, irmãos. Aí temos culto de ensino e trazemos ensino precioso para você. Aí logo, convidamos você para dar uma palavra. Aí você diz, eu, pastor? Eu? Preocupado de não ter nada para entregar. Porque quando você está cheio, você quer falar. Já viu? Vou usar o Cosme aqui, Já viu a pessoa, eu sei porque eu já tive no lugar dele. Pessoa que está fazendo rema. Rapaz, realidade da nova criação, é fundamentos da fé, é a manifestação do Espírito. Aí você fala assim, rapaz, prega aí hoje aí. Ele entrega o rema todinho numa pregação. Ele chega para pregar, irmãos, é a fé aqui, é a realidade. Eu falo, rapaz, espera aí, o povo não está acompanhando não. Ansioso para entregar tudo aquilo que tem recebido. Eu me lembro, irmãos, eu congregava em outra denominação, que não tinha essa revelação. Aí eu ia fazer o rema, aí a palavra... Eu enchia da palavra, eu dizia, rapaz, eu quero isso, eu quero pregar. Eu quero pregar. Preguei para um endemoniado, jogado no mato lá. Endemoniado jogado no mato, eu passando de moto, meia-noite em ponto, saindo do rema, meia-noite em ponto. Eu tenho que parar, cara. Cheio da palavra. Cheguei lá, rapaz, e aí? Eu tô com ódio. Eu falei, rapaz, tu perdeu, porque o amor chegou aqui, rapaz. Você vai ter que sair fora, cheio da palavra, irmãos. Mas quando estamos vazios, rapaz, endemoniado no meio do mato, meia-noite. Quem quer parar para encarar o endemoniado? Mas quando você está cheio da palavra, você anseia por fazer. Aí promovemos culto de quinta para fortalecer você na palavra, mas estamos tratando as coisas com tanta irrelevância, irmãos, que às vezes estamos no culto, e eu vou andar agora para ver se é você, olhando no WhatsApp. Às vezes estamos no culto no Instagram, dentro de um culto ao Senhor. Você pode dizer comigo, me perdoa, Senhor.
Quanta coisa, irmãos, nós precisamos corrigir em nós para podermos usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nós. Sabe, eu celebro a cruz de Cristo, irmãos. A cruz de Cristo nos trouxe tanta coisa boa. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Ei, irmãos, a cruz de Cristo nos trouxe salvação, nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ei, quanta coisa boa a cruz de Cristo trouxe para nós, queridos. Mas quantas dessas coisas nós temos usufruído? Cristãos, irmãos, estão entrando em depressão. Por quê? Sabe, queridos, Deus ele está olhando para nós e Ele quer encontrar em nós um coração adorador, queridos. Eu fico imaginando, irmãos, trazendo uma analogia natural, eu fico imaginando, você é um empresário, quantos empresários nós temos aqui? Você é um empresário de sucesso e aí você tem 2 funcionários, você tem um à sua esquerda que ele trata tudo com leviandade. Ele é leviano, ele não está preocupado com o crescimento da sua empresa, ele não está nem aí para você. Ele não tem comprometimento, ele chega atrasado, ele falta. Quando você precisa dele, quando você quer ele por perto, ele falta. E aí você tem outro intenso. O cara que chega antes do horário. O cara que fica até mais tarde. O que todas as vezes que você está olhando para ele, ou que não está, ele está sempre produzindo, sempre produzindo. Ele está desejoso de fazer a tua empresa enriquecer. Ele pegou a visão da tua empresa. Qual desses funcionários você vai promover, queridos? O tema é arrependimento. Eu sei, não é uma mensagem que estimula você a pular e dançar. Como eu disse, depois disso, se quiser me demitir, fica tranquilo. Eu sei em quem tenho crido. Mas, o profeta Ezequiel, se não me falha a memória, ele diz que se o atalaia vê a destruição vindo sobre o povo e ele não avisar, o sangue do povo está sobre a cabeça dele. Mas se ele avisar o povo e o povo não quiser ouvir, eu vou falar de novo, se ele avisar o povo e o povo não quiser ouvir, a destruição virá. Mas o seu sangue não estará sobre a cabeça dele. Você tem a referência disso no livro de Jeremias. Jeremias indo lá e dizendo ao povo, ei, se arrependam. Vocês estão andando errado, se arrependam. Ei, vocês estão adorando a deuses estranhos, se arrependam. Os reis, prende esse homem. Porque palavra de arrependimento, irmãos, não é tão boa assim. Traz culpa. Prende esse homem, joga ele lá na masmorra. Se você não conhece a masmorra, é um lugar bem ruim. Na Bíblia, só 3 pessoas foram parar lá. José no Egito, Paulo e Jeremias. Por que Jeremias foi parar lá? Por pregar arrependimento para o povo. Se arrependam, porque senão a destruição virá. E sabe, irmãos, como é triste para a gente, como igreja, ver. Às vezes a gente fica observando como o diabo está fazendo bagunça. Como ele está fazendo bagunça, causando, irmãos, desânimo, causando depressão, causando angústia nos nossos irmãos. Eis a razão. Porque há no meio de vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem, porque não estão discernindo bem o corpo de Cristo. Porque não estão andando como deveriam estar andando, irmãos. Quantos querem andar como igreja vitoriosa? Não é assim.
Não é da maneira que nós estamos andando, irmãos. Eu estou pregando para mim também, tá? Fica tranquilo. Não fica aí dizendo, rapaz, eu sou culpado de tudo isso aí. Não, somos nós somos igreja. Nós somos a igreja dessa geração. Eu não estou falando só com você, irmãos. Eu estou falando de um tempo em que a igreja está andando, irmãos, mais preocupada com o frisado de cabelo do que com as coisas santas. E nós fomos chamados para ser um povo santo, queridos. Nação santa. Mas aonde está a santificação? Me perdoa. Nação santa. Cadê a santificação, irmãos? Nação santa, emprestamos os nossos olhos para ver todo tipo de chocarrice. Nação santa, perdemos tanto tempo com tanta coisa vã e as coisas do Senhor. Estamos deixando de lado, irmãos. Nação santa. Alguns dizem, pastor, eu não tive dinheiro para comprar o livro esse mês, mas a mensalidade da Netflix está paga. Somos nação santa. A mensalidade da TV a cabo não pode faltar, irmãos. Somos nação santa. E ficar sem internet, então? Deus me livre de uma hora dessa. Não dá para ficar. Ficar sem internet, 1 hora em casa sem internet, já é um tempo no purgatório já. Eu nem sei onde é isso. Somos nação santa, que não consegue se desconectar do sistema 1 hora, para entregar 1 hora para o Senhor. Se eu perguntasse aqui para a igreja inteira, quantos aqui tiraram 1 hora inteira para o Senhor essa semana? Quantos ficariam de pé? Rapaz, ninguém. Aleluia! Glória a Deus! Achei um remanescente. Ah, Jesus, nos ajuda, Senhor. É 1 hora só, irmãos. 24 horas por dia, vezes 7. Quanto tempo nós tivemos, irmãos, essa semana? 1 hora só, eu perguntei isso. Aí eu pergunto, quais revelações nós queremos receber de Deus, queridos? Que tipo de culto, que tipo de avivamento que nós estamos esperando com isso, irmãos? Eu gosto de você, eu te amo. E eu quero te ver aqui domingo que vem. O que nós estamos dando para o Senhor, queridos? O que de verdade nós estamos dando para Ele? Aqueles irmãos que encaravam leões, irmãos, eles passavam horas de joelho dobrado, orando, entregando a sua vida ao Senhor. E quando os leões vinham, eles estavam prontos para os leões. Quando diziam, ei, você vai ser queimado vivo, eles estavam prontos para a fogueira. Mas quem de nós está pronto para alguma coisa como essa, irmãos? Vendemos a nossa fé, às vezes, por salário. Vendemos a nossa fé por horas extras. Estamos nos vendendo por tão pouco, irmãos. Eu queria estar rindo com você. E se tem um cara que gosta de rir, esse cara sou eu. Eu não sobrevivo apenas, eu vivo e vivo cheio de alegria, irmãos. Eu vivo tirando onda da vida. Eu acho que ela é curta demais para viver emburrado. Alguém aqui já me viu emburrado, não? Acho que minha esposa já deve ter. São 25 anos juntos, ela já deve ter visto já.
Com ela ainda, principalmente. Ela é a culpada. Sempre estamos colocando a culpa em alguém, né? Não é? Ontem eu conversava com uma pessoa e eu dizia, rapaz, vamos fazer escola de ministro. Ele, rapaz, não dá, cara, tem essa situação aqui que não deixa. Rapaz, essa situação aqui se resolve, é fácil. Não, mas tem a outra situação. Mas existe a outra, e a outra, e a outra, e aí nós estamos nos enchendo de muleta para andarmos como aleijados ainda. Aí ficamos como aquele coxo na Porta Formosa, esmolando, irmãos, para ver se recebemos alguma coisa estando na igreja. Aonde aquele coxo estava? Ele estava na igreja. Quantos anos? Pedindo esmolas. Me dá esmolas. As muletas, me dá esmolas. Me dá esmolas. Ei, Cristo chegou para ele, irmãos. Cristo chegou para nós. Irmãos, eu fico observando, irmãos, onde nós estamos chegando. Ei, quem aqui multiplicou o salário em 10 vezes nos últimos 5 anos, pelo menos? Ninguém também. Você sabe que essas coisas podem acontecer com você? Eu fico observando, irmãos, às vezes a gente... Ei, pastor, não está acontecendo nada na minha vida, por quê? Porque Deus deixou de ser Deus, irmãos? Ele deixou de operar maravilhas? Ei, o Deus que abriu o mar vermelho, acaso não tem poder para abrir grandes portas para mim e para você hoje? Como eu disse, eu estou pregando para mim também, fica tranquilo. Sou eu o cara que deve dobrar o joelho e dizer, Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa porque eu não quero andar mais como medíocre. Eu não quero andar mais como alguém que, se dizendo igreja, não está andando de modo digno do Senhor. Para andar de modo digno do Senhor. Nós fomos chamados para andar pelas ruas, irmãos, e atrair as pessoas virem até nós. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que eles iam assim e ficavam perto para ver se a sombra de Pedro passando, só a sombra de Pedro passando. Alguns dizem que a sombra de Pedro curava, eu não achei isso na Escritura, tá? Diz que eles iam para ver se só a sombra de Pedro passando pudesse curá-los. Mas sabe o que é isso, irmãos? A unção que estava sobre Pedro atraía as pessoas. A unção que estava sobre a igreja, irmãos, sabe, Constantino, imperador da época, ele diz, ei, rapaz, a gente precisa fazer aliança com esse povo, porque cada vez que nós matamos um, como é isso, irmãos? Eu fico imaginando o povo empolgado, rapaz, vamos se converter aqui, porque estão matando a gente ali, ó. A unção, irmãos, a unção que estava sobre aquele povo. João Ruiz, a fogueira armada, ele está amarrado para ser queimado. Alguém diz, nega Jesus, porque se você negar, nós tiramos você daí. Ele diz, hoje eu selo com o meu sangue aquilo que eu preguei a minha vida inteira. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. Ele é queimado em praça pública. Aí um monte de gente se converte vendo aquilo. Interessante, né? Você vai se converter e correndo o risco de queimar você também. Vamos para os leões? Vamos. Não negamos a Jesus, não adoramos a César. Nós não nos curvamos para as coisas desse mundo. Vamos para os leões? Vamos. 50 se converte. Constantino falou, se continuar assim, a gente vai perder de qualquer jeito. Se você ainda não estudou a história da igreja, você tem a oportunidade no próximo ano, não, Caio? No próximo ano de estudar uma matéria, a história da igreja, onde você vai ouvir falar sobre essas coisas. Quando houve a parceria entre Roma e a igreja que se tornou depois igreja católica, que quer dizer igreja geral, ou igreja universal, ou igreja mundial, por causa daquela aliança que Constantino disse, matamos um,
se converte 50. É melhor a gente chamar esse povo. Vamos dar riquezas para eles, vamos deixar eles construir as igrejas deles à vontade, porque a gente precisa de aliança. Porque se a gente mata uns e converte 50, a gente vai perder de qualquer jeito. Constantino foi o imperador mais inteligente que teve. Chamou a igreja para fazer aliança. Agora, cadê essa unção, irmãos? Que atrai as pessoas para Jesus. Que as pessoas olham para nós e dizem assim, eu quero isso aí, cara. Eu quero isso aí, meu irmão. Eu quero essa alegria que você tem. Eu quero essa fé. Eu quero andar poderoso como você anda poderoso. Cadê isso? Deus mudou, irmãos? Não, nós mudamos. Quais são as igrejas que estão enchendo hoje, irmãos? Temos que promover na igreja, como recebemos a indicação ontem, aulinhas de inglês, porque atrai as pessoas. Temos que promover na igreja a aula de Muay Thai, porque vai atrair as pessoas. Na igreja a aula de capoeira, tocar um birimauzinho, e aí atrai as pessoas. Temos que colocar um bom jogo de luz. E se pintarmos a igreja de preto, talvez o clima fica mais agradável. Se colocarmos fumaça, aí atrai as pessoas. Mas para quê? Para termos uma igreja cheia de gente vazias. Irmão, se nessa mensagem de hoje eu conseguir converter você, eu já ganhei a minha vida inteirinha. Já valeu a pena. E eu não vou fazer apelo para aceitar Jesus no final do culto, tá? Fica tranquilo. Senão é arriscado vir muita gente. Talvez eu mesmo saia daqui, irmão. Eu quero Jesus de novo. Sabe, irmãos, quando nós não andamos aquilo que Deus nos chamou para andar, nos tornamos insensatos, como o apóstolo Paulo fala aos Gálatas. Gálatas insensatos, quem vos induziu a vós outros? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Se Cristo foi exposto para nós como crucificado, irmãos, por que nós... Pastor Bud dizia, vocês me amam ainda? Essa palavra tem que alcançar a sua vida, irmãos. Porque uma vez que essa palavra foi pregada, nós precisamos tomar uma decisão se nós queremos andar nela ou não. Mas não sejamos crentes de fachada. Não sejamos levianos com respeito à fé, irmãos. Sejamos crentes de verdade. E sabe que um crente de verdade, ele é simples? Um cristão de verdade, ele é simples, irmãos. Caio e eu vem conversando, a gente vem falando tanto do Damião. Caio, é como diz o Damião, né? Tem que ter fé e crer. Quer coisa mais simples do que essa? Tem que ter fé e crer, tem que ter fé e crer, tem que ter fé e crer. Ei, nós podemos ser simples, irmãos, ser cheio de fé. Pastor, tem que ter fé e crer. É os dois, porque uma coisa só não resolve. É simples, irmãos. Enoque andou com Deus e foi trasladado. Quantos livros você leu sobre Enoque na Bíblia? Quantos livros seculares você leu a respeito de Enoque? Enoque andou com Deus. Enoque reverenciou ao Senhor. Enoque o considerou. Enoque considerava a presença de Deus. Enoque falava com Deus, ia para Deus, acordava para Deus, falava por Ele, vivia por Ele, para Ele, reconhecendo que tudo é dele. Aí a Bíblia diz a respeito de Enoque. Enoque dançava, pulava, falava em outras línguas. Enoque rodopiava, não. Enoque andou com Deus. E nós estamos dispostos a andar com Deus.
Agora deixa eu te dar a boa notícia da noite. Deus, Ele deseja andar com você. Deus enviou o Cristo, irmãos, para morrer e para ressuscitar, para você ser justificado dos teus pecados. Cristo enviou o Espírito Santo para habitar dentro de você e para conduzir você a fazer as coisas certas. Todos os dias o Espírito Santo está lá para te consolar, para te conduzir, para te aconselhar. O Espírito da verdade que te guia a toda a verdade, ele foi dado a você. Mas quantas das vezes o Espírito está falando e nós estamos ignorando ele? Quem aqui já esteve fazendo alguma coisa e o Espírito Santo disse para você assim, não é mais para você? Às vezes assistindo um filme, irmãos, eu sou apaixonado por filme de comédia, não dá mais para ver. Porque o Espírito Santo diz, não dá. Eu gosto de rir, então eu sempre gostei daqueles programas. Cacete e Planeta, alguém lembra dessa, não? Gostava demais. Zorra Total. A Praça é Nossa. Não dá mais para ver. Porque o Espírito Santo diz, olha o que ele está falando. Para ser engraçado, olha o que ele está falando. Não dá mais para ver, o Espírito Santo diz. Mas às vezes ignoramos o Espírito Santo. E continuamos mergulhando naquilo, e aquilo acaba regendo a nossa vida. Vou ler o capítulo 6 de Romanos com você e depois vou servir a ceia, tá bom? Os meninos aí estão estudando Romanos, cadê os adolescentes que estão estudando Romanos? Daqui a pouco vocês vão chegar no capítulo 6. Romanos, capítulo de número 6. Verso 1 em diante. Posso ir lá? Eu coloquei Romanos 1. É Romanos 6. Romanos é considerado como o livro da justificação. Amém, irmãos? Capítulo 5, versículo 1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quantos aqui têm paz com Deus? Isso quer dizer que Deus não está com raiva de você, não. Fica tranquilo, amém, irmãos? Então vamos lá, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, podemos viver tranquilamente no pecado, porque a graça superabunda sobre isso. Paulo diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? Diga, de modo nenhum. Diga de novo, de modo nenhum. Irmãos, pecado não é para crente. Tá bom? Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Você vê que a Bíblia considera que você já morreu para isso? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Você pode repetir comigo, novidade de vida? Você não foi criado para andar na vida que o mundo anda, no curso que o mundo anda. Você foi criado para andar em gasta um tempo com coisas fúteis. Você ganha tempo com o Senhor. Você honra o Senhor, você o ama. Você mergulha naquilo que você não vê, porque nós cremos naquilo que não vemos. Verso 5, porque se fomos unidos com Ele. Diga, unidos com Ele. Se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto ao ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus.
Eu vou citar esse texto de novo. Quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, irmãos, nós vivemos para Deus agora. Não cabe mais o pecado em nós, irmãos. Vivemos para Deus. Assim também vós, diga, está falando comigo? Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Agora eu vou crer que está falando só com os irmãos lá de Birigui, como dizia um amigo meu. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como instrumento de justiça. Ou como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Pastor, do que você está falando? Porque está falando de oferecer os nossos membros. Né? Aí muita gente olha para esse texto e pensa logo em imoralidade sexual, pode ser também. Mas, irmãos, quando nós oferecemos os nossos olhos, quando nós oferecemos as nossas mãos, quando entregamos o nosso tempo a coisas fúteis, não estamos nos entregando a Deus como instrumento de justiça. Não estamos nos entregando a Deus como ressurretos. Quantos estão preparados para se entregar a Deus? Verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Glória a Deus pela graça. E daí, versículo 15? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Mais uma vez, Paulo diz, de modo nenhum. Não cabe, irmãos, pecado no corpo de Cristo. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? A quem nós temos obedecido, irmãos, nós nos tornamos servos deles. A quem nós temos nos oferecido, nós nos tornamos servos dele. Por que, irmãos, que as pessoas que são comprometidas com as coisas do Senhor, elas só falam nas coisas do Senhor, elas crescem, elas desejam ouvir mais, elas estão mais envolvidas. Nós temos ido a Campina Grande, nós vemos ali o nosso povo, irmãos, em Campina Grande, intensos, eles começam a trabalhar às 8, 9 da manhã, eles vão até 11 horas da noite, servindo ao Senhor, falando as mesmas coisas, irmãos. A gente observa o progresso que aquele povo tem. Observamos o progresso de todos aqueles que têm mergulhado em Deus. Observamos o progresso de todos aqueles que têm desejado Deus, que têm oferecido a si mesmo como servos de Deus. Mas Paulo diz que a quem nós nos oferecemos como servo, a esse mesmo nos tornamos servos porque obedecemos a eles. Pessoas estão usando o trabalho como muleta e se oferecendo como servo de trabalho. E deixa eu dizer para você, se você deixar o trabalho te mover, ele vai te mover sempre. Quando o diabo quiser levar você para qualquer lugar, ele vai te arrumar um trabalho. Faraó entendeu isso e quando ele viu que o povo estava pensando em libertação, ele diz, enche esse povo de trabalho. Quando o povo estava cogitando libertação, ei, dá trabalho para eles. Para ele se manter bastante ocupado, para não pensar nessas coisas. Você já ouviu o termo, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro? Quantos já ouviram isso? Isso não é verdade não é bíblico, tá, irmãos? Trabalhar é bíblico. Mas às vezes você trabalha tanto que você não tem tempo de pensar como ganhar dinheiro. Está tão ocupado que não tem tempo de elaborar planos, projetos de crescimento. Temos que trabalhar. A Bíblia diz que aquele que não quiser trabalhar também não coma. Mas você tem que ser equilibrado. Tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Às vezes temos nos oferecido como servo, irmãos, da televisão, do Instagram.
e de todos os grãos que você conhece. Essas coisas têm conduzido as nossas vidas. Se a gente cantar uma musiquinha do Instagram aqui, praticamente todo mundo conhece. Eu preciso parar com isso. Já estou terminando, amados. Fica tranquilo, não vai doer mais muito não. Versículo 17, mas graças a Deus. Diga graças a Deus. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Você foi entregue a uma forma de doutrina, amém, irmãos? E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se nós estamos celebrando a Cristo, irmãos, nós precisamos reconhecer o que Ele fez por nós. Se nós estamos celebrando a Cristo, nós precisamos reconhecer que dele e por meio dele e para Ele são todas as coisas. Ele é o cabeça sobre todas as coisas, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo. Cadê o corpo de Cristo? Vamos ficar de pé comigo, irmãos.